Dear Father Didio, Padre André, irmãos e irmãs em Cristo. Uma brevíssima reflexão dividida em 3 partes. Primeiro nós meditaremos sobre o Evangelho de hoje. Depois nós falaremos sobre 2 homens consagrados a Deus. Primeiro santo, que celebramos a memória hoje, São Francisco de Sales. Depois o padre falará um pouco sobre um padre que muitos de nós conhecemos e temos saudades, Padre Urbano Fernandes. No Evangelho de hoje, imagine esta situação. Jesus realizava milagres, curava as pessoas, fazia o bem. A resposta que ele encontrou diante de tudo isso foram algumas pessoas gratas, que o seguiam, algumas pessoas que mudaram de vida, mas um grupo começou a perseguir Jesus porque ele fazia o bem, e esse grupo tinha inveja. E muito mais do que perseguir e falar mal de Jesus, esse grupo começou a dizer que Jesus realizava aquelas obras por poder, por força do demônio. Imagine essa situação, você fazendo o bem, você ajudando as pessoas, você fazendo caridade. Imagina alguém aqui visitando os doentes no hospital. Imagine alguém cuidando dos pobres. Imagine alguém limpando e cuidando da igreja. De repente alguém aparece. Você está fazendo isso por força do demônio. É muita ofensa. É muita ofensa. Jesus reagiu. Jesus reagiu. Jesus respondeu. A vida eterna, eu imagino que, claro que em sentido figurado, mas a vida eterna é como se fosse uma casa que nós vamos construindo no céu. Quando nós somos criticados, quando nós somos, pessoas dizem coisas más de cada um de nós, de forma injusta, porque nós estamos fazendo bem, nós ganhamos muitos tijolos no céu para a construção da nossa casa eterna. Como que nós devemos reagir diante destas contrariedades? Esteja na verdade, viva corretamente, sem vida dupla, cristão autêntico, cristão sólido, uma vida decente, uma vida correta, viva corretamente. Tenha fé, reza, tenha estrutura espiritual, estrutura humana para resistir. Terceiro, deixe as pessoas falarem. Até de Jesus falaram. Nem Jesus, nem Deus foi capaz de agradar a todo mundo. Se alguém aqui alguma vez se decepcionou, ficou triste, perdeu a paz porque foi criticado, com todo respeito, você não entendeu nada da palavra de Deus. Se até Jesus foi criticado, nós também seremos. O Evangelho fala sobre isso. Viva na verdade, tenha estrutura e deixem falar. Se nós estivermos errados, avalie, mude de vida e aí nós teremos paz. Quando alguém tem a coragem de dizer alguma coisa sobre nós, seja um estranho, seja uma pessoa próxima, nós devemos acolher com muita humildade. É uma grande graça. Normalmente as pessoas não têm a coragem de dizer na frente, dizem nas costas. Então se alguém tiver a coragem de dizer alguma coisa sobre você, acolha e depois faça esse discernimento. Sobre essa primeira parte, Evangelho de hoje, guarde no coração, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, ninguém aqui também vai conseguir. Segundo ponto, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele é doutor da igreja. A igreja, a partir da semana passada, a igreja tem 35 santos, porque a partir da semana passada a igreja, Papa Francisco declarou, Santo Irineu de Leão, doutor da igreja, doutor da unidade. E São Francisco de Sales é um desses doutores da igreja. São Francisco de Sales, ele viveu no século XVI, aproximadamente 1550. Ele foi um santo tão importante que Dom Bosco, nós estamos rezando a novena a Dom Bosco. Dom Bosco era tão devoto, gostava tanto de São Francisco de Sales, que ele pegou o nome de São Francisco de Sales,
para dar o nome à congregação dele, que se chamava Salesianos. Um grande padre. Bispo de Genebra. Genebra é na Suíça. A Suíça, nesse período, estava se tornando calvinista, estava se tornando protestante. E o que ele fazia? Aqui nós já tínhamos a imprensa, mais ou menos 100 anos. O que ele fazia? Ele rezava, e ele utilizava da imprensa, ele escrevia, depois imprimia o catecismo, e ele como bispo, não sei se alguns já lembram disso, já viram isso, no Brasil é muito comum. No Brasil, na entrada das casas, nós temos talvez vocês conheçam por outro nome, no Brasil, na entrada das casas, nós temos uma caixa de correio, nós chamamos de caixinha de correio. E aí eu lembro quando eu era adolescente, eu ia todos os dias lá ver se tinha carta para mim. Não tinha. Então a gente tem a caixinha de correio, tem lá a chave, você abre, tem a caixinha de correio. Antigamente era do mesmo jeito, tinha a caixinha de correio. O que ele fazia? Ele escrevia o catecismo e colocava na caixinha de correio das pessoas. Evangelizava, viu? Oração e ação. Oração e ação é uma amizade perfeita de alguém que ama e é apaixonado por Deus. Grande bispo, apaixonado pela igreja. Terceira parte da reflexão, Padre Urbano Fernandes. Padre Urbano Fernandes, um padre indiano, ele nasceu e faleceu no mês de dezembro. Nasceu no dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, no dia 8 de dezembro. Coincidentemente, no ano que começou a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939. Padre Urbano morreu o ano passado, também no mês de dezembro, 2 dias antes do Natal, dia 23 de dezembro. Padre Urbano morou em Macau, viveu entre nós por aproximadamente 15 anos. Durante esses 15 anos, ele trabalhou e exerceu a função de pároco na igreja de São Lourenço. Antigamente, muitos de vocês sabem, uma das referências, talvez a principal, da comunidade portuguesa de Macau era a igreja de São Lourenço. Os católicos portugueses iam para a igreja de São Lourenço. Hoje é a Sé, um pouquinho a Taipa, mas antigamente a referência era São Lourenço. E ele era o padre dos portugueses. Era um padre, gostaria de refletir sobre a vida do padre Urbano, com 3 palavras. Eu penso que existem 3 palavras de tudo aquilo que eu ouvi sobre ele que resume a vida dele. Amor aos pobres, um padre que gerava unidade, e aqui principalmente entre as cidades e os povos da Índia, os povos católicos, seja de Goa, de Damão e de Diu, e era um padre de discrição, de poucas palavras. Quando nós falamos que era um padre de amor aos pobres, o padre Urbano ele tinha tendência, claro, se nós vamos ajudar os pobres, nós temos que pedir a alguém. E o padre Urbano normalmente ele pedia ajuda aos mais ricos. Então ele foi muito criticado em Macau por algumas pessoas por causa disso. Falavam mal do padre Urbano, pedia dinheiro aos ricos, era padre que se envolvia muito com os ricos. Mas, através da sua caridade, ajudou inúmeras pessoas. Foi conhecido como um padre que amava os pobres. E veja, e agora dizendo aqui para nós como padres, no fundo, as pessoas não vão guardar no coração se o padre falava bem. No futuro, as pessoas não vão guardar no coração se o padre se vestia bem. O que as pessoas guardam na memória e o que elas guardam no coração, e aqui não é só o padre, é vocês leigos, é se a pessoa sabia e conseguia amar. Quem amava se torna inesquecível. Porque bons pregadores, por exemplo, um padre que canta bem, ele é santo? Não. Cantar bem não é sinal de santidade, cantar bem é carisma. Falar bem é sinal de santidade? De jeito nenhum. Político fala bem. Muitos aí são bandidos. Falar bem não é sinal de santidade. Sinal de santidade é amar. Amar. Amar sem esperar nada em troca. Padre Urbano foi uma pessoa que amava. Padre Urbano também foi a pessoa da comunhão entre essas diferentes cidades, diferentes locais, da Índia, Goa, Damão, Diu. Foi um padre que conseguia gerar unidade. E não
guardava, não poupava esforços para reunir a comunidade indiana aqui em Macau. E reunindo a comunidade indiana, reunia também os macaenses, reunia todo o povo católico. Padre Urbano, apesar de ter feito muito pelos pobres, de ter gerado muita unidade, era um padre que não era de muitas palavras. Era um padre silencioso, um padre discreto. E aqui fica uma lição a cada um de nós. Claro que existem personalidades diferentes, não existe segredo. Quem fala pouco é bom, quem fala muito é ruim. Não, cada um é cada um tem o seu jeito. Mas olha, no Brasil nós temos um ditado que diz assim: boca fechada não entra mosquito. Boca fechada não entra mosquito. O que isso significa? Quem fala pouco erra menos. Então é uma lição para a nossa vida. Eu, como padre, 10 anos de padre, vou aprendendo. Pensa no que fala, fala menos, ouve mais, seja mais atento. Nós vamos crescer em sabedoria, vamos crescer em paz e vamos ter relacionamentos melhores e mais saudáveis. Que exemplo? Concluindo, que Deus nos ajude, que é exemplo de Jesus, tenhamos estrutura para os momentos de crítica. Que Deus nos ajude, a exemplo de São Francisco de Sales, a pregar o Evangelho mesmo nas dificuldades, mesmo no momento que nós somos minoria. Que Deus nos ajude, a exemplo do Padre Urbano, a sermos pessoas que amam sem esperar nada em troca. A pessoas que geram comunhão e unidade e não divisão. Que Deus também nos ajude a sermos discretos, simples e sábios nas nossas palavras.